Olá pessoal, vamos dar continuidade à prova de certificação 1Z047 SQL Expert para qualquer versão do Oracle Database, ok? Quero agora que vocês abram o capítulo número 3, que eu vou falar sobre administrando objetos com dicionário de dados, tá certo? Aqui o link para vocês compararem, né, com a sequência do material oficial Oracle, tá certo? Esse é um capítulo bem tranquilo, onde eu vou apresentar o que é o dicionário de dados para vocês do Oracle e as principais views que vocês vão utilizar no dia a dia e que vocês vão ter conhecimento para fazer a prova de certificação, ok? Conteúdo, nós vamos falar sobre introdução ao dicionário de dados, nós vamos aprender a consultar as tabelas e informações de tabelas, de colunas e constraints em banco de dados. E também saber consultar as nossas views, nossas sequences, sinônimo e index information, certo? E também adicionar comentários às nossas tabelas, ok? É um capítulo bem simples com algumas views administrativas. Dicionário de dados. Uma das partes mais importantes de uma base de dados Oracle é o seu dicionário de dados, que é um conjunto de tabelas somente leitura que fornece informações para a base de dados. Um dicionário contém as definições de todos os objetos de esquema do banco de dados, desde tabelas, views, índices, clusters, sinônimos, sequência, procedimentos, funções, pacotes, triggers e assim por diante. Quanto espaço foi alocado é usado atualmente por objetos de esquema, né? Então, o que ocupa espaço no banco? O espaço alocado. Valores padrões para as colunas. Então, dentro do dicionário de dados, você tem umas views que te mostram os valores padrões para as colunas. Informações de integridade. Relacionamento pai e filho de tabelas. Nomes de usuário Oracle. Quais os privilégios e funções cada usuário possui ou foi concedido. Informações de auditoria, com quem tem acesso ou atualizado vários objetos de esquema, né? Quem tem acessado ou atualizado algum objeto. Informações gerais do banco de dados. O dicionário de dados é uma estrutura de tabelas e exibição, assim como dados de outros bancos de dados. Todas as tabelas do dicionário de dados e ponto de vista para um determinado banco de dados são armazenadas no banco de dados da nossa Tablespace System. Então, o que é o nosso dicionário de dados? Seria a nossa camada de dados relacionado à administração do banco de dados Oracle, ok? Tudo que é administrado vocês vão fazer nas views de dicionário de dados, certo? E isso está na Tablespace System. Vocês vão ouvir várias vezes as pessoas falarem que não armazenem dados em Tablespace System, porque Tablespace System é só para coisas de administração de banco. As views que eu vou mostrar para vocês, não alterem dados dentro dessas views de dicionário de dados. Não alterem nada da maneira como está configurado o Oracle. Por quê? Pode acontecer problemas no seu banco de dados. Ok? Recomendação. Como usar o dicionário de dados? No ponto de vista do dicionário de dados, né, os pontos de vista do dicionário de dados, as views, servem como referência para todos os usuários do banco de dados. Acessar essas views de dados com instrução em SQLite. Você vai acessar essas views utilizando o comando select. Algumas opiniões são acessíveis a todos os usuários do Oracle e outros são destinados a somente administradores de banco de dados. Então, dentro dessa dicionário de dados, algumas views, os usuários podem estar acessando e estar consultando, mas outras views somente quem é administrador de banco de dados vai poder estar acessando. O dicionário de dados está sempre disponível quando o banco de dados é aberto. Ele existe no Tablespace System, o qual está sempre online. Então, quando você abrir, por exemplo, seu banco de dados no modo Mount, que no meu modo de administração de dados eu mostro que esses estágios de abertura de banco, você vai ver que você não vai conseguir consultar views de administração, só no seu estado open, certo? Prefixos na hora de consultar essas views, pessoal. Você pode usar user underline, all underline, VBA underline e existe aqui as $, tá certo? Quando você usar user underline, significa o quê? São todas as views que você criou, ok? Então, se você usar user, você só vai ver os objetos que você criou. All, você vai ver os objetos que você criou e os que te derem
que deram acesso. E se você utilizar DBA underline, deixa eu colocar o underline aqui para entender melhor. Você vai conseguir, isso é quem consegue conectar é quem tiver o privilégio desses DBA, né, para ver essas views, e você vai ver todo o esquema de todos os usuários. As views que tem $$ underline, ou somente iniciam com $, essas são uma views também de dicionário, são umas views administrativas, só que elas são um pouco mais dinâmicas do que as outras views. Elas sofrem atualizações mais frequentes, tá certo? Se eu quiser consultar o meu dicionário de dados, pessoal, olha só, daí select asterisk from dictionary. Vamos mudar para o usuário sys, Oracle, né? Olha aqui, todos os meus objetos de banco de dados, tudo que está no banco de dados e as descrições que existem nele. Então, essas views aqui, se eu quando dou select no meu dictionary, vai mostrar todas as minhas views, todos esses tables names que vocês estão vendo aqui, são views que podem ser dados select, e aqui tem sua descrição do que ela faz. Ok? Então, para você ter uma ideia aí, ó, 2.551 views de administração de banco de dados Oracle, tá certo? Para vocês terem uma ideia de quantas views nós podemos consultar para oferecer uma melhor administração. Tá, as views aí. Aqui eu vou colocar user underline objects, que é uma view que você pode consultar, lembrando que o prefixo, né? Aqui eu estou usando user underline, você só vai consultar os objetos que você é proprietário. Vamos lá continuar nossa user underline objects, ou poderia ser all underline objects, ou DBA underline objects. Ok? Aí você teria que ler novamente essa regrinha que eu falei aqui agora. User só vai ser as que eu tenho, que eu criei. All, eu vou ver as que eu criei, as que me deram acesso, e DBA eu vejo tudo. Tá certo? Como eu estou usando o usuário sys, aqui em cima, eu estou usando user underline object porque o sys criou tudo. Né? Vamos ver aqui, ó. Tá tudo o que o sys criou. Tá certo? Ó, o nome do objeto, o tipo que ele é cluster, está como válido. Ó. Se a gente descer mais para baixo aqui, vai ter vários functions, tá vendo? Index, tudo que o usuário system criou. Ok? Vamos descer um pouquinho mais para baixo. User underline objects, você lista todos os seus objetos. Ok? User underline table, você vê todas as tabelas que você criou, olha só. Todas as tabelas que você criou. Se eu logar com o usuário HR, olha, vê que vai mudar as tabelas agora. Ó. Mudou as tabelas. Porque user é que o usuário criou. Se eu colocar all underline tables, vai mostrar os objetos, as tabelas que o usuário HR criou e que deram acesso para ele. E se eu usar DBA underline tables, eu vou ver todas do banco de dados. Ok? Aqui mais uma, viu, pessoal? A user tab columns, muito usada, eu uso muito essa view. Tá certo? Vamos dar um select nela aqui para mostrar o que mostra de interessante nessa view. Ela mostra, pessoal, os campos, ok? Os campos de todas as tabelas do banco, ok? Então essa view, vocês viram que eu selecionei somente essa parte de cima aqui, ó. Todos os campos do esquema HR, pessoal, está tudo aqui, ó. Não são tabelas, são os campos das tabelas, ok? Ó, todos os campos. E de repente você sabe um campo, você quer saber que tabela que ele pertence, ou vice-versa, né? Você pode ter essa opção a nível de consulta. Como você também pode dar um asterisco aqui, comentar isso, olha só. E aí tem mais campos que acontecem, que mostram, né? Como a tabela, o campo, o tipo dele, aí as configurações de tipo, se possuem números distintos dentro dessa coluna, ele mostra.
a quantidade mínima de valor, a máxima de valor que eu possuo dentro da coluna, dependendo do tipo dela, se for number, se colunas nulas se contém, qual foi a última vez que esse objeto foi analisado, a estatística de banco eu falo muito no meu modo de administração, e aqui tem outras colunas que eu falo muito no meu modo de administração de banco de dados, como ABG, Colent, histogram, ok? Mas essa view mostra o quê? As colunas das suas tabelas. Eu quero saber as colunas da minha tabela Employer, não quero dar um desk para saber. Meu desk vai informar só algumas configurações. Agora, olha só, da minha tabela Employers, ó, vendo as colunas e mais detalhes aí para você estar observando referente ao seu banco de dados. Outra view muito importante que eu uso muito também é User Constraints. Aqui mostra a nossa User Constraints. Ela mostra a constraint, se ela é do tipo que ela é. C do tipo check, P do primary key, R do tipo foreign key. Ok? Aqui a condição ó, é um check para last names not null, emails not null. São as constraints que tem da minha tabela employers. Certo? O nome dela, a ação que ela tem e o status está habilitado ou não. Então aqui são as constraints nessa view. Consulta todas as constraints do banco. Ok? User com os columns. Vamos fazer um asterisco aqui. A gente vê mais detalhes. Aqui ele mostra a constraint, a tabela que referencia, só que a coluna que ela faz referencia e a position dela. Região indica na posição 1. Então, aqui vai mostrar as constraints e as colunas que fazem verificação. Diferente da user constraint, que só mostra as constraints existentes. Aqui mostra as constraints, a tabela que ela é e a coluna que faz a referência da constraint. Ok? Se eu pegar employers, user const columns, né? Então, a minha tabela employer nós temos dentro do esquema HR, constraint name, com os nomes das constraints, a minha tabela e quais colunas estão fazendo. Ó, existe uma constraint entre e-mail no campo e-mail. Ok? Quer dizer, aquela validação para ver se o e-mail está sendo validado. Né? Ok? Então, user constraints. Consulta, além de mostrar as constraints, mostra os campos que ela se referencia. Tá certo? Views, pessoal, olha só. Vamos trocar aqui pelas views. View name, né? Views. Aqui, pessoal, a view user underline views ou a underline views ou dba underline views mostra para vocês o nome das views, o tamanho dela em caractere e o select que foi criado ela. Ok? E mais alguns detalhes aqui que para a prova de certificação não cai. Né? Então você tem o que? O select de criação das suas views. Né? Tá certo? User sequences. Então vamos lá ver nossa user sequence. Mesma coisa, AL sequences ou DBA sequences. Mostra todas as sequences do banco de dados, certo? O mínimo valor, o máximo valor incrementado e o último número, né? O próximo vai ser, nesse meu caso, 280, se incrementado de 10 vai para 290. Ok? Então, mostra minhas user sequences. User index, ou aquele mesmo esqueminha. DBA all indexes ou DBA underline indexes. Ok? Sempre o mesmo esquema, pessoal. User você pode ter o all ou o DBA para todas as views. Tá certo? Indexes vai mostrar os índices que existem dentro desse seu esquema. Usei user, estou conectado com o HR, só vai mostrar as views ou os índices que o HR criou. Então tem todos os índices aqui, ó. Depth location, ó, esse índice aqui de primary key, ó, depth 2, table departments, ó, department location, table departments,
é MUI, não existe compressão, table space users, se tem alguma coisa mais importante, tem várias informações de índice, no aula de administração de dados a gente entra mais a fundo, ok? Mas é interessante só ver o que é esse tipo de índice. Aí no módulo 2 também eu falo o tipo de índice IoT, B2, normal, bitmap, vários tipos de índices. Aqui, User Ind Columns é uma view de índices, é uma view que mostra relacionada a índices, mas ela mostra também, deixa eu pegar um índice aqui, departamento, ou ver se dá certo. Viu? Ele mostra só o meu índice, ele está para o campo ID da tabela DEPT2. Vamos ver outro? Coisa que nessa view não mostra, né, o campo correto que está. Só mostra o tipo, a tabela, o index. Vamos ver esse e-mail, o K aqui, ó. Na hora de vocês executarem o script, faz essa troca. Olha só, eu sei que eu tenho esse meu índice aqui, é para o campo e-mail na minha tabela import. Então, existe essa outra view, User Ind Columns, certo? Aqui, pessoal, sinônimos, né? Eu mostrei isso já no capítulo de SQL. Você vai ver todos os sinônimos que existem nas tabelas do seu banco de dados. Tá certo? Aqui, pessoal, comente on table imports. Quero fazer um comentário para a minha tabela import. É somente executar esse comando aqui, ó. Bem sucedida. Se eu quiser comentar um campo específico de uma coluna, de uma tabela, é só fazer comente on column import first name. Vamos comentar isso. E aí, para eu consultar essas views aqui, ó. All comments. Vamos ver ela. Qual é o objeto? Table name. Vamos colocar aqui where igual a import. Vamos ver qual é o comentário na tabela import que eu coloquei. Aqui nós estamos consultando all call comments, né? Então eu estou consultando as colunas. Desculpa, eu teria que fazer isso nessa daqui, ó, para ver as. Aqui eu consulto, né? Os comentários para as colunas da minha tabela import e aqui eu consulto lá, employee information foi o que eu coloquei aqui em cima. Vou colocar 2. Executar de novo o comentário da minha tabela. Falar o comentário para 2. Ok? Então, você pode consultar os comentários de coluna e consultar os comentários de tabela. Ou seja, aqui user tab comments, alt tab comments. Mesmo esqueminha. User, DBA ou alt. Tá certo? E aqui, pessoal, mais views aí. As views que nós vimos principais de dicionário de dados, né? Vocês têm que saber pelo menos essas aqui bem para a prova. Vai cair questões de view de prova. Ok? Tab comments, constraint, constraint, view, desses sinônimos. Então, tem que saber bem essas views aí. Certo? E aí, pessoal, praticamente acabou o capítulo. É um capítulo bem simples dessas views. Foco nessas views aqui. Lembrando que as views, você pode, uma com a outra, fazer selects com relacionamentos entre elas. Okay? Então, se você quiser trazer a tab columns, mas que você quer que mostre também da tab columns, você quer que mostre os comentários. Então, você vê as chaves a mais, você pode montar selects fazendo isso daí. Ok? Então, estudem bem as views, deem uma revisada bem na videoaula, porque vai cair questão de provas para a prova de SQL Expert relacionada a essas views. Tá certo? Então, pessoal, para vocês fixarem bem,
Assistir a videoaula somente observando 2 vezes, anotando as dúvidas. Assistir a videoaula agora digitando os scripts. Minha pastinha de exercício, eu acho que para esse capítulo não vai ter muita coisa lá. E realizar os nossos exercícios de fixações abaixo, que vocês já sabem. Eu preparei bastante exercício de fixação, deixei em inglês mesmo. Deixei aí 9, 10, 11, 12 exercícios de fixação para vocês lerem em inglês, interpretarem e me mandarem script e executarem. Ok? Então, pessoal, tá aí, esse capítulo é bem simples mesmo, relacionado à prova de certificação Z0047 SQL Expert, ok? Abraços e bons estudos!